Turma, dando sequência ao estudo dos povos indígenas, nós vamos falar agora um pouco sobre a inclusão das demandas indígenas no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, falando mais especificamente como esse tema tem sido regulado no âmbito internacional e alguns casos envolvendo especialmente a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil faz parte e tem julgado e estabelecido alguns precedentes no âmbito aqui da América Latina em relação aos povos indígenas. Segundo dados das Nações Unidas, estima-se que a população indígena na América Latina seja entre 35 e 55 milhões de pessoas. E ainda segundo as Nações Unidas, esse segmento da sociedade continua sendo um dos mais pobres, mantendo-se à margem da estrutura social, política e econômica desenvolvida pelos países na América Latina. Essa situação histórica, ainda seguindo essa organização, ela é consequência dessa lógica da colonização que se perpetuou por meio de políticas estatais de caráter discriminatório e excludente por parte dessa população, né, o que resultou numa progressiva perda dos territórios ancestrais e na desagregação das comunidades e na negação dos direitos mais básicos aos povos indígenas. Então, se entende que essa questão indígena na América Latina, ela tem que ser debatida tendo como pano de fundo dois aspectos, né? A gente precisa sempre ter em mente, quando a gente está discutindo esse tema, esses dois aspectos. A questão da colonização, né, e de colonizar a forma de vida das pessoas também, e da imposição de um modelo, de um paradigma, de uma ideia de modernidade, de desenvolvimento, né, que ela é ocidental e que a gente tem, né, com origem nessa processo de colonização e que a gente muitas vezes pretende ou quer impor ao outro. Então a gente tem que sempre pensar nessa questão dos povos indígenas e seus direitos a partir desses dois aspectos, refletindo sobre esses dois aspectos. Então, primeiro, com relação à questão da colonização, foi introduzida uma ideia de hierarquia entre raças, de exploração, de dominação, né, seguindo um modelo de dominação europeu. E no segundo, né, que a gente tem essa ideia de modernidade, esse paradigma de desenvolvimento também ocidental, que ele é fundamentado em outros paradigmas de ideias, de processo, como algo que seja linear, que a sociedade deve progredir de forma absoluta, e da questão da troca, da mercantilização, do desenvolvimento da economia, que é o que fundamenta a nossa base do pensamento hoje, e que muitas vezes não corresponde com a forma de viver e pensar dessa população indígena. Certo, pessoal? Então, percebendo a necessidade de assegurar uma proteção maior por parte dos estados em relação a esses povos, e em decorrência já de um avanço na questão da proteção dessa população também no âmbito interno, a partir das novos modelos de constituições, como aconteceu com o Brasil, na Constituição de 88, nessa mesma linha a gente vai ver a elaboração de uma série de instrumentos internacionais para assegurar direitos a essa população, aos povos indígenas. Um primeiro documento muito importante que vai surgir no âmbito internacional é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais. E aí vejam que o primeiro documento importante que surge nessa área, ele surge dentro do âmbito justamente de uma organização que diz respeito às questões trabalhistas, para vocês perceberem como essa questão do aspecto econômico e da utilização da terra e dos recursos em relação à terra geram muitos conflitos, né? E essas relações, por suas vezes, geram disputas, né, em relação aos recursos que existem nessas terras. Uma primeira instrumento de regulação, ele vai surgir justamente no âmbito da Organização Internacional do Trabalho. Certo? Essa Convenção 169 da OIT, ela foi ratificada por 15 estados na América Latina e é um instrumento, então, internacional
que mais claramente aborda a questão, especialmente da terra em relação aos povos indígenas. E com relação à questão de explorar economicamente a terra, a gente vai ter no artigo 6º dessa convenção que os governos eles têm o dever de consultar os povos interessados por meio de procedimentos adequados, respeitando suas instituições representativas, sempre que adotarem medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetar esse povo diretamente. Então, primeiro a gente tem uma questão de estabelecimento da demarcação dessas terras, né? E, no segundo momento, caso haja alguma mudança legislativa ou administrativa que vai afetar diretamente essa população, que eles sejam consultados. Lembrando, pessoal, que apesar da gente falar da questão da importância das demarcações da terra, a maioria dos instrumentos internacionais, eles dizem que o direito dessa população sobre a terra, ela existe independentemente do reconhecimento dessa demarcação oficial por parte do Estado, certo? Porque se trata de um direito adquirido ao longo do tempo e que tem a ver com essa questão do vínculo dessa população com a terra. Além disso, pessoal, essa convenção da OIT, ela tem também a intenção, né, de fazer com que os estados se comprometam a garantir condições de igualdade para essa população, assegurar direitos sociais, econômicos e culturais em relação a esses povos, porque geralmente eles ficam, como eu falei para vocês, à margem da sociedade. Então, cabe ao Estado também assegurar esses direitos a essa população, como ele deve assegurar para toda a população, para todo o povo brasileiro de forma em geral, né? E o objetivo dessas convenções é justamente fazer com que seja eliminada gradualmente essas diferenças socioeconômicas que possam existir entre os membros indígenas e demais membros da comunidade nacional. Não no sentido de obrigar eles ou incorporar eles ou introduzirem eles a um modo de vida igualitário no sentido das mesmas práticas culturais, das mesmas formas de convivência e de realidade, mas no sentido de que esses povos também tenham assegurados condições de vida. Né? E uma forma de assegurar essas condições de vida para essa população justamente é garantindo o acesso, assegurando o acesso às suas terras originárias. Um outro documento importante, pessoal, no âmbito internacional é a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2008. Os direitos reconhecidos nessa declaração, eles são extremamente relevantes para os povos indígenas, principalmente no tocante ao reconhecimento da igualdade de direitos desses povos frente a outros povos, porque muitas legislações sequer mencionavam a existência desses povos, primeiro, né, e eles acabavam muitas vezes ficando à margem da sociedade. Inclusive, a gente comentou anteriormente, né, no caso do Brasil, inclusive eles eram tratados como relativamente incapazes, né? E aí essa declaração ela vem justamente no sentido de dizer que não, que eles são um povo reconhecido, que eles devem ser tratados de forma igualitária em relação a ter direitos como tem qualquer outra pessoa, outro membro da população brasileira. Tá? Então, essa é uma questão bem importante dessa Declaração das Nações Unidas. E ainda também falando sobre a questão do direito à terra e o uso dessas terras, também a gente vai ter o artigo 18 e 19 da Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas, de que esses povos têm o direito de participar de todas as decisões que afetem seus interesses. Então, vejam que os documentos internacionais, eles reforçam essa ideia, né, de participação dessas populações nas esferas de decisões sobre as demandas que afetam eles, né? Então, é dever do Estado consultar e cooperar, né, de forma a garantir os interesses da população indígena por meio das suas instituições representativas para que assim possam ser tomadas medidas legislativas e administrativas garantindo os seus direitos, assegurando os seus direitos também. Um outro documento importante, pessoal, também dentro do âmbito da Organização Internacional do Trabalho, é a Convenção 107 da OIT, que inovou ao instituir
a autoidentidade indígena ou tribal, ou seja, se um grupo se autodetermina indígena ou tribal, não cabe a nenhum outro grupo social ou ao Estado negar essa identidade, no sentido do autorreconhecimento, da autoidentificação, certo? Inclusive, se a gente for observar os dados do Brasil e do censo, né, brasileiro, o percentual da população que se identifica enquanto indígenas é ainda baixo, mas que nos últimos anos esse número ele tem aumentado no sentido também de que foram havendo mais instrumentos de reconhecimento e proteção dos direitos dessa população, e aí essa população acaba muitas vezes saindo dessa margem e se auto-reconhecendo, então, como uma população indígena. Outro aspecto, o avanço dessa convenção também diz respeito à questão da diferenciação de populações e povos, e aí ela vai dizer, né, que o termo população ele tem uma conotação mais transitória, enquanto que o segundo, povo, ele possui um caráter de pertencimento nacional e de identidade, então algo mais permanente, e que por isso se utiliza o termo povos, né? E quanto a esse respeito, então, sempre houve uma preocupação quanto ao território e à propriedade desses povos, né? O reconhecimento das terras habitadas por eles. Isso eu já comentei num vídeo anterior também, né? Então, por isso a importância da utilização do termo povos indígenas. Isso também aparece nessa Convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho. Com relação, pessoal, à Organização dos Estados Americanos e ao Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, a gente vai ter a Comissão de Direitos Humanos, que vai receber a denúncia de casos de violações de direitos humanos por parte dos países membros, aqui especialmente da América Latina, o Brasil faz parte, e essa comissão é quem encaminha, depois de analisar essas denúncias, os casos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vai poder julgar e aí condenar os estados, né, pelo descumprimento de algumas normas de direitos humanos, certo? E claro, pessoal, existem uma série de pré-requisitos para que esses casos possam ser julgados pela Corte Interamericana. O primeiro deles, né, um critério bem importante é que tenha se esgotado todos os recursos na esfera interna. Então, quando um caso ele chega na Corte Interamericana, é porque por algum motivo demorou-se muito tempo para julgar na esfera nacional, ou a esfera nacional, a Justiça Nacional, não quis levar adiante esse caso, ou se esgotou todas as esferas em relação a esse caso de recurso, né? E aí chega na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? No caso aqui da América Latina, os primeiros casos, situações de violações de direitos humanos de povos indígenas, eles começaram a ser recebidos pela Organização dos Estados Americanos por volta do ano de 1971. Então, vejam que, mais ou menos, esse processo todo de reconhecimento desses direitos, regulamentação por parte do sistema internacional, reconhecimento nas nossas constituições, eles vão aparecer nesse mesmo período. E, entre 1971 a 2015, houveram 33 denúncias de violações de direitos contra povos indígenas admitidos contra estados sul-americanos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, certo? Que antes não houvessem violações, existiam inúmeras violações, mas essa população estava tão à margem que ela não tinha direitos garantidos, então se tornava muito mais difícil reivindicar esses direitos. Agora, uma vez que esses direitos eles passam a ser assegurados, é possível sim reivindicar esses direitos perante o sistema nacional, e se o sistema nacional não assegurar, perante o sistema internacional de proteção aos direitos humanos, tá? E vejam que a grande maioria dos casos que vão chegar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos é sobre a garantia à propriedade privada vinculada ao direito ao território ancestral, né? No caso, em relação aos povos indígenas. Boa parte desses casos, eles trazem situações de deslocamento forçado dos povos indígenas pela apropriação indevida de suas terras ancestrais. Geralmente tem a ver com a questão de autorização do Estado para que empresas privadas, né, sejam instaladas nesses territórios para a exploração dos recursos naturais, e com isso
essa população que vive ali, ela é obrigada a se deslocar de forma forçada, e entra aí um outro elemento também bem importante, que é a ausência de consulta prévia a essa população, né, que é um direito assegurado nesses documentos internacionais que eu falei para vocês. Para vocês terem um exemplo, o Brasil já foi demandado inúmeras vezes perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em temas relativos aos povos indígenas, e tem um caso, que é o caso Yanomami, no Brasil, que foi dado o direito de exploração de recursos naturais e construção de uma rodovia, a BR-210, a uma empresa privada com uma finalidade lucrativa, isso por volta da década de 60. Entretanto, a empresa ela não respeitou a demarcação dos territórios onde vivia esse povo indígena, o Yanomami, tá? E aí a situação ela foi piorando, né? Porque o território onde vivia essa população foi sendo utilizado, né? E a situação ela se agravou ainda mais porque foram encontrados diversos minerais preciosos nas terras desses povos indígenas. Durante a construção, a empresa encontrou, né, minerais preciosos, e aí atraiu ainda mais outras empresas mineradoras, garimpeiros, o que agravou ainda mais a situação daquela população que acabou tendo que se deslocar, certo? E aí a denúncia contra o Estado brasileiro se deu em razão da não implementação da Lei 6.001, que dispõe da proteção e direitos dos povos indígenas. E aí o Brasil, nesse caso, foi condenado. Esse foi um caso bem relevante, pessoal, mas no fim o caso tinha sido levado à comissão, e a comissão não chegou a levar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, por isso que o Brasil ele não chegou a ser condenado nesse caso específico. Mas em 1992 o Parque Yanomami ele foi finalmente demarcado, e aí a gente percebe como a pressão, né, dessa denúncia internacional ela interfere no âmbito interno para que o país ele adote medidas com relação às demandas que chegam no âmbito internacional. Já em fevereiro de 2018, o Brasil, sim, foi pela primeira vez condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos pela violação dos povos indígenas, no caso aqui do Brasil, do povo indígena Chucuru, certo? Então, era uma sentença que responsabilizou o Estado brasileiro no que diz respeito à violação do direito à garantia judicial de prazo razoável, à proteção judicial e à propriedade coletiva dessa população. E aí, na condenação, então, a Corte Interamericana ela determinou que o Estado brasileiro deveria garantir de maneira imediata e efetiva o direito de propriedade coletiva do povo indígena Chucuru sobre seu território, de modo que não sofram nenhuma invasão, interferência ou dano por parte de terceiros ou agentes do Estado que possam depreciar a existência, o valor, o uso ou o gozo do seu território. E aí segue a decisão da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse caso. É importante falar, pessoal, que no caso dessa população, ela é um povo bastante significativo, né? Vivem hoje dentro do território do povo Chucuru 7.700 pessoas, e um dos representantes desse povo, né, ele conta que, na verdade, ele cresceu em meio a uma violenta disputa por terras, né, em um ambiente em que não tinha espaço para promessas ou para esperar o reconhecimento por parte dos estados, e que inúmeros membros da comunidade foram sendo assassinados ao longo do tempo, né, em relação à questão desses conflitos de terra que existiam na região. Então, vejam que foi um processo longo de conflitos, pessoas foram mortas, a população, né, que vivia ali nesse território foi morto, até que se chegou a demanda no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e o Brasil foi efetivamente condenado na esfera internacional, tá? Demais casos que existem na Corte Interamericana de Direitos Humanos, boa parte deles envolvem o Paraguai, Bolívia,
também tem inúmeros casos. E boa parte desses casos, eles envolvem também empresas transnacionais que exploram, né, recursos naturais nesses países. Então, a gente tem uma, vamos dizer assim, tradição aqui na América Latina de violações de direitos humanos por parte de empresas transnacionais no que diz respeito ao uso das terras que pertencem a esses povos indígenas. Então, pessoal, a Corte Interamericana ela vem exercendo um importante papel na consolidação de uma concepção também de propriedade que busca ir além do conceito de propriedade privada, e aí no caso dos povos indígenas a gente fala de propriedade comunal, porque no que diz respeito, né, à demarcação dessas terras e a questão da posse dessas terras, elas não são feitas de forma individualizada, os indígenas que vivem ali, eles não têm direito, vamos dizer assim, ao reconhecimento da propriedade privada. Na verdade, é reconhecido o direito às terras ancestrais de forma comum, né? Então, a gente fala em propriedade comunal, e que é uma interpretação alternativa a um direito de propriedade privada que a gente tem na concepção dentro do nosso ordenamento jurídico, certo? E aí, de acordo com a Corte, o fundamento da propriedade comunal indígena, ela se sustenta principalmente em relação à questão cultural, espiritual e material desses povos com os territórios ancestrais, certo? E aí, enquanto existir essa relação desse povo com essa terra, existe o direito de reivindicar seus territórios, inclusive nos casos em que a comunidade se encontra afastada das suas terras tradicionais, porque como eu falei para vocês, ao longo do tempo, diante desses conflitos de terra, muitas comunidades elas tiveram que sair e deixar os seus territórios. Então, mesmo que elas não estejam no momento presente naquele território, se é demonstrado esse vínculo cultural, espiritual com esses territórios ancestrais, eles têm direito a reivindicar aquela terra, mesmo que anteriormente eles tenham sido expulsos. Nesse aspecto, pessoal, o território para o povo indígena ele é muito mais do que uma simples delimitação geográfica, né? Ele é um referente espacial da sua identidade coletiva. E, sob esse aspecto, é até interessante mencionar que quando houve o projeto de elaboração da nova lei de migrações, uma das previsões que existiam nesse projeto e que foi vetado era de garantir que o direito dos povos indígenas e dessas populações tradicionais de circularem livremente nas terras tradicionalmente ocupadas, porque a gente vai ver, por exemplo, principalmente na questão do Brasil, a floresta amazônica e a divisa, né, com outros territórios, que a floresta amazônica ela não está somente no território brasileiro, mas está em outros países também. Essas terras, muitas vezes indígenas, elas não se encontram só em território brasileiro. E aí fica a questão das fronteiras, né, e demarcação das fronteiras, e justamente na lei de migrações se pretendia assegurar o direito à livre circulação nessas terras tradicionais, independente de haver a delimitação de uma fronteira entre um país e outro. No caso, era uma proposta, né, mas que por fim acabou sendo vetado e não foi reconhecido esse direito, então a questão das fronteiras, ela permanece, mesmo que seja para separar um território pertencente a um povo indígena. Mas só para vocês entenderem que existe uma concepção que ela, no que diz respeito aos povos indígenas, que vai para além da delimitação geográfica daquele território, né? Então, é um critério mais de caráter tradicional, cultural e de relação com aquela terra. E, pessoal, a propriedade comunal, no entendimento da Corte, ela é compreendida como um direito fundamental, mas não um direito absoluto. Então, ela pode estar sujeita, sim, a certos limites e restrições. Isso tudo tem a ver com o que a gente está falando, né, dessa jurisprudência que vem se estabelecendo na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, como que podem ser feitas restrições à propriedade comunal dos povos indígenas? Elas podem ser feitas por meio de previsão legal, né? Então, assim, vejam que a ideia é estabelecer através da lei esses limites e que não seja algo arbitrário. Tá? Então, é necessário que haja uma previsão legal, que seja uma medida necessária e proporcional e que tenha um fim legítimo dentro de uma sociedade democrática. Então,
o direito à propriedade comunal desse povo ele é um direito fundamental, mas não necessariamente ele é absoluto, comporta limites e restrições, desde que seguido esses parâmetros que a Corte Interamericana ela vem a trazer. Tá, pessoal? Então vejam que na questão da jurisprudência, o sistema internacional ele tem tido um papel bem relevante no que diz respeito à questão dos povos indígenas, especialmente na América Latina.